Olá, bom dia! Hoje nós vamos abordar sobre o Meloxicam, que é um anti-inflamatório não esteroide. Quais são as precauções que devemos saber antes de tomar o Meloxicam? Isso mesmo, pessoal. Hoje nós vamos abordar sobre as precauções que devemos ter antes de tomar o Meloxicam. Se está chegando, inscreva-se, dê um like e ative o sino. As precauções que devemos ter antes de tomar o Meloxicam são várias as precauções. Então, antes de tomar o Meloxicam, que é um anti-inflamatório não esteroide, devemos ter bastante cuidado antes de tomar esse medicamento. Neste caso, o Meloxicam deve ser usado cuidadosamente nos seguintes casos. Se o paciente apresenta desidratação, o paciente que está com desidratação tem que ter muito cuidado antes de tomar o Meloxicam. Nesse caso, devemos recomendar que corrija assim o déficit de líquido no organismo antes de iniciar a terapia com Meloxicam. O paciente tem déficit ou desidratação quando ele apresenta, assim, por exemplo, diarreia. Então, esse paciente ele pode vir apresentar desidratação. Quando o paciente apresenta ou teve insolação também, ele pode vir apresentar desidratação. Então, são várias as circunstâncias que o paciente pode vir apresentar a desidratação. Então, antes de tomar o Meloxicam, nesse caso, nós recomendamos que tem que corrigir esse déficit de líquido no organismo antes de iniciar a terapia desse paciente. Então, outro cuidado que devemos ter antes de administrar o Meloxicam no paciente é que quando o paciente apresenta disfunção renal e disfunção hepática, temos que usar o Meloxicam com muito cuidado nesse tipo de paciente. O paciente que tem disfunção renal é quando o paciente, por exemplo, tem insuficiência renal, ou seja, os rins não estão funcionando, não estão filtrando o sangue como deveriam filtrar. Estão filtrando, mas apresentam certa dificuldade. Ou se o paciente apresenta aí alguma disfunção, como no caso, inflamação renal. A outra disfunção que devemos ter bastante cuidado é quando o paciente apresenta, por exemplo, alguma disfunção hepática, quando o fígado desse paciente não está funcionando como deveria e não está metabolizando de uma maneira adequada e certa todo aqueles nutrientes que vêm do intestino delgado, por exemplo. Então, se o paciente tem alguma disfunção hepática, alguma doença hepática, nós devemos ter bastante cuidado e cautela antes de administrar o Meloxicam. Além dessas situações que eu acabei de citar, o paciente que apresenta insuficiência cardíaca, ou seja, quando o coração está insuficiente, não consegue mais realizar um bom débito cardíaco, porque ele apresenta alguma alteração estrutural na estrutura aí do coração que está causando uma insuficiência cardíaca, que pode ser uma válvula cardíaca, que está causando essa insuficiência. Então, nesse caso, o paciente que apresenta insuficiência cardíaca, devemos ter bastante cuidado antes de administrar o Meloxicam. Além dessas situações, os pacientes pediátricos, principalmente aqueles pacientes com idade acima de 65 anos, nós devemos ter aí um cuidado redobrado antes de administrar o Meloxicam. Outra precaução que devemos ter um cuidado redobrado é quando o paciente faz uso de medicamentos como inibidores da ECA ou medicamentos usados como terapia diurética, como no caso inibidores da ECA, que são medicamentos como no caso o captopril e enalapril, são inibidores da ECA. Nesse caso, se o paciente faz uso de captopril, enalapril e medicamentos que fazem parte do grupo de inibidores da ECA no organismo, então devemos ter uma precaução redobrada, um cuidado redobrado ao administrar o Meloxicam nesse tipo de paciente. E também devemos ter o cuidado redobrado, como falei anteriormente, paciente que faz terapia com diuréticos, como no caso espironolactona, hidroclorotiazida, furosemida, onde tem maior risco de disfunção renal. Nesse caso, o paciente ele pode vir a apresentar, tá certo? Então, percebe só que é um risco tremendo e devemos ter o conhecimento suficiente para ter o cuidado e a precaução suficiente para não causar mal ao paciente. Só repetindo para vocês, pacientes que fazem uso de medicamentos são inibidores da ECA, como enalapril, captopril, e também medicamentos diuréticos, como furosemida, hidroclorotiazida, têm maior risco de apresentar disfunção renal reversível, nesse caso.
Além dessas que eu acabei de citar para vocês, as precauções que devemos ter também um cuidado redobrado ao administrar o Meloxicam em pacientes que apresentam distúrbio de coagulação ou pacientes que fazem uso de medicamentos que estão sendo submetidos a uma terapia com anticoagulante. Nesse caso, se o paciente está fazendo uso do Meloxicam e for utilizar algum medicamento para terapia anticoagulante, nesse caso, esse paciente tem o maior risco de sangramento. Então, se o paciente, por exemplo, está fazendo terapia com anticoagulante e ele não pode tomar o Meloxicam, ou se o paciente está tomando o Meloxicam, ele não pode tomar nenhum tipo de anticoagulante, porque ele tem o maior risco de apresentar sangramento. Outra precaução que devemos ter bastante atenção é no caso de gestante e mulheres que estão no período de lactação e pacientes menores de 18 anos, onde a segurança nesse tipo de paciente ainda não está bem estabelecida. Ou seja, não existe uma pesquisa robusta que traz uma margem de segurança para administrar o Meloxicam em gestante, lactente e também paciente menor de 18 anos. E se você está chegando agora nesse canal e você gosta desse tipo de conteúdo e você ainda não é inscrito e quer ajudar outras pessoas, basta você se inscrever, dar um like e ativar o sino para que esse vídeo possa alcançar outras pessoas que estão precisando deste tipo de informação. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e fique com Deus.